Os sussurros ecoavam pela capela como um julgamento divino. Lésbica, ela trouxe a namorada para o velório da avó? Que vergonha para a família! Meu coração apertou quando vi os olhares de nojo dos tios e primos, enquanto assegurava firme a mão de Clara ao lado do caixão da avó Maria. Mas o pior veio quando o notário, com voz trêmula, me entregou o envelope selado que a avó havia deixado especificamente, apenas para a minha neta Sofia e a sua esposa. A sala de estar da velha casa de família em Montemor Novo, no Alentejo, cheirava a cera de vela e a terra molhada do cemitério ali ao lado. Os parentes, todos de preto, formavam um círculo apertado à volta da mesa onde o caixão ainda repousava antes da missa de sétimo dia. Sofia Mendes, 35 anos, cabelo castanho escuro preso num coque simples, sentiu as pernas tremerem. O tio António, com a cara vermelha de vinho e raiva, apontou o dedo grosso na sua direção. Então, Sofia, ainda não arranjaste um homem decente? Ou continuas com essa história de gostar de mulheres? A tua avó deve estar a revirar-se no caixão. Os risos abafados espalharam-se como veneno. A mãe dela, Leonor, baixou os olhos, envergonhada, mas não disse uma palavra em defesa. Sofia apertou os dentes. Há 15 anos, naquela mesma casa, ela tinha feito a escolha que ainda lhe queimava o peito todas as noites. Mariana, a rapariga de olhos verdes que estudava direito em Lisboa, tinha sido o seu mundo inteiro. Encontros secretos nos olivais, beijos roubados atrás da igreja, promessas sussurradas ao luar. A avó Teresa, sempre tão calada e observadora, tinha visto tudo sem nunca julgar. Uma vez, enquanto Sofia chorava no quarto, a avó tinha-lhe acariciado o cabelo e dito apenas: "O coração não pede licença a ninguém, minha menina." Mas a mãe e os tios não eram assim. "Isto vai matar a tua avó", tinha gritado Leonor quando descobriu as cartas escondidas. "O que vão dizer na aldeia? Que a filha única da família Mendes é isso?" Sofia, com 20 anos e medo de perder tudo, tinha terminado com Mariana por telefone numa noite de chuva em Lisboa. "Não posso." "Desculpa." As lágrimas de Mariana ainda ecoavam nos seus ouvidos. Agora, o notário pigarreava, o envelope amarelecido nas mãos. A senhora Teresa foi muito clara no testamento. Esta carta só pode ser aberta na presença da neta Sofia e da sua esposa. Ninguém mais. O silêncio caiu como uma pedra. Depois explodiu. "Esposa? Que esposa? Ela nem namorado tem", berrou a tia Matilde. "Isto é uma vergonha. A avó deve ter sido enganada." Sofia sentiu o mundo girar. Como é que a avó sabia? Ela nunca tinha contado a ninguém depois de Mariana. Nunca tinha trazido ninguém para casa. E agora, para receber o que a avó lhe deixara, fosse o que fosse, precisava de apresentar uma esposa que não existia. O tio António riu com desprezo. "Vês? Até a morta sabia que eras assim. Mas não te atrevas a trazer nenhuma mulher para esta casa." Sofia saiu para o pátio, o ar frio do Alentejo cortando-lhe a pele. O envelope queimava-lhe as mãos. Dentro dele, talvez a verdade que ela tinha enterrado há 15 anos. Mas para abri-lo, teria de enfrentar o passado que destruíra. E o primeiro passo seria encontrar Mariana outra vez. O comboio de Évora para Lisboa balançava suavemente, mas o coração de Sofia batia descompassado. 15 anos. 15 anos desde que cortara o contacto, desde que Mariana se mudara para Madrid sem dizer adeus. Agora, com o envelope ainda selado na mala, Sofia procurava o número antigo no telemóvel. A voz do outro lado da linha, quando finalmente atendeu, era a mesma de sempre, só um pouco mais grave. "Sofia? És mesmo tu?" Mariana não gritou, não chorou. Apenas silêncio, depois um suspiro cansado. "O que queres depois de tanto tempo?" Sofia contou tudo num jorro, o velório, as zombarias, o envelope que só podia ser aberto com a esposa. Mariana riu sem alegria. "A tua avó sempre soube mais do que parecia. Lembras-te daquela vez que ela nos apanhou no pomar e só sorriu?" Sofia lembrava-se.
Lembrava-se de tudo. Das noites em que fugiam para o Tejo, das cartas que a avó guardava em segredo, das promessas que ela própria quebrara por medo. Preciso de ti aqui, Mariana. Só para abrir a carta. Depois podes voltar para a tua vida. A outra hesitou. Não é só uma carta, Sofia. É tudo o que nunca dissemos. Quando Mariana chegou 3 dias depois, a aldeia inteira já sabia. Os vizinhos espreitavam pelas janelas, os primos mandavam mensagens cheias de veneno. A mãe de Sofia bloqueou-lhe a porta. Não vais trazer essa mulher para dentro de casa. Já chega a humilhação no velório. Mas Sofia, pela primeira vez em 15 anos, não recuou. A avó quis assim, mãe. E eu também quero. A discussão explodiu na sala de jantar. O tio António gritou que ia deserdar a sobrinha, a tia Matilde chorou dizendo que a família estava destruída. Sofia sentiu a culpa antiga voltar como uma onda. Tinha negado o amor por causa deles. Tinha magoado Mariana para proteger uma imagem que agora se desfazia como papel molhado. No quarto da avó, com Mariana ao lado, Sofia finalmente abriu o envelope. A letra tremida da avó encheu o papel. Minha querida Sofia, sempre soube que o teu coração pertencia a outra. Não deixes que o medo te roube outra vez o que é teu. Dentro desta caixa está a minha bênção e o meu pedido. Vive, ama, sê feliz. E perdoa-te. Dentro havia uma chave pequena e um bilhete antigo, a primeira carta que Sofia escrevera a Mariana e que a avó guardara todos estes anos. As lágrimas caíram sem controlo. Mariana pegou-lhe na mão. Não foi só tu que perdeste. Eu também. Mas a aldeia não perdoava tão depressa. No café da praça, os comentários voavam. Aquela Sofia Mendes trouxe a namorada para o velório. Que falta de respeito! O padre da igreja recusou-se a falar com ela na missa. Sofia sentia-se exposta, nua perante todos. A mãe parou de lhe ligar. O tio ameaçou tirar-lhe a parte da herança da casa. Cada olhar de reprovação era uma facada que abria a ferida antiga, o dia em que terminara com Mariana por telefone, ouvindo os soluços do outro lado da linha. A viagem de carro até Coimbra foi tensa. Mariana ia ao volante, Sofia olhava pela janela os campos de sobreiros que passavam como fantasmas. Lembras-te de quando viemos aqui pela primeira vez? Perguntou Mariana baixinho. Sofia lembrava-se. Tinham 19 anos, fugido de Lisboa para um fim de semana roubado. A avó Teresa tinha-lhes dado dinheiro às escondidas, dizendo apenas, voltem inteiras. Agora iam buscar a caixa que a chave abria, guardada num cofre no banco da cidade onde a avó nascera. No caminho, os flashbacks não paravam. Sofia via-se aos 20 anos, no quarto da residência universitária, rasgando as fotos com Mariana enquanto a mãe gritava ao telefone. Se não acabares com isso, nunca mais pões os pés em casa. A tua avó não merece esta vergonha. Tinha obedecido. Mariana partira para a Espanha sem olhar para trás. Agora, 15 anos depois, a mesma mãe esperava-as em Coimbra, furiosa. Vim para te impedir de cometer o mesmo erro, disse Leonor quando as encontrou no café perto da universidade. Aquela carta é uma loucura da velha. Tu não tens esposa nenhuma. Volta para Lisboa, arranja um homem e esquece isto. Sofia sentiu a raiva crescer. A avó sabia, mãe. Sabia e aceitou. Foste tu que me obrigaste a mentir. A discussão subiu de tom. Leonor chorou, acusando a filha de egoísmo. Eu fiz isto pela família. Pelos teus irmãos, pelos vizinhos. Mariana ficou calada, mas os seus olhos diziam tudo, a dor antiga ainda lá estava. Quando finalmente abriram a caixa no banco, encontraram mais cartas, dezenas. A avó tinha escrito para as duas, ao longo dos anos, sem nunca enviar. Se um dia voltarem a encontrar-se, leiam isto juntas. Cada carta era um perdão silencioso, um pedido para Sofia não repetir o erro dela própria, pois a avó também tinha amado uma mulher na juventude, nos tempos da ditadura, e o medo a calara para sempre. A revelação abalou Sofia até ao fundo.
A avó, aquela mulher silenciosa de avental e rosário, carregara o mesmo segredo. E agora pedia redenção através da neta. Mas o preço era alto. De regresso a Montemor Novo, os parentes esperavam com advogados. Vamos impugnar o testamento, ameaçou o tio António. Não vamos deixar que duas mulheres levem o que é da família. A aldeia inteira falava. No supermercado, as senhoras viravam a cara. No bar, os homens riam alto. Sofia sentia-se sufocar. A culpa misturava-se com raiva, tinha perdido 15 anos por causa daquele medo coletivo. Mariana ficou. Não por obrigação, mas porque o amor que pensavam morto ainda respirava. Dormiam no quarto de hóspedes, mãos dadas no escuro, sem mais do que isso. Não quero pressa, dizia Mariana. Quero que desta vez seja verdade. Sofia chorava todas as noites, pedindo perdão em silêncio. O confronto na igreja foi o ponto sem retorno. Era domingo, a missa de corpo presente já tinha passado, mas o padre chamou a Sofia à sacristia depois da bênção. A tua avó era uma santa. Não permitirei que uses o nome dela para justificar o pecado. As palavras doaram mais do que os insultos dos tios. Sofia levantou-se. O pecado foi eu ter mentido durante 15 anos, padre. A avó sabia e amava-me na mesma. O padre corou, mas não recuou. A Bíblia é clara. Mariana, que esperava lá fora, ouviu tudo. Vamos embora, disse simplesmente. Não precisamos da bênção deles. Mas Sofia não conseguia ir embora. A casa da avó, agora meio dela, estava cheia de memórias. Cada canto guardava um pedaço da mulher que a tinha compreendido sem palavras. No sótão, encontraram mais uma caixa, diários da avó desde os anos 50. Páginas e páginas sobre o amor proibido por uma professora da aldeia, o casamento forçado, o silêncio de toda uma vida. Não faças como eu, Sofia, repetia em quase todas as entradas. A leitura durou horas. Mariana lia em voz alta, a voz embargada. Ela sofreu sozinha para que tu não sofresses. Agora cabe-te a ti viver por ela. A mãe apareceu de surpresa, com os olhos inchados. Eu sabia da avó. Descobri depois de ela morrer. Foi por isso que te pressionei tanto, tinha medo que acabasses como ela, sozinha e triste. Pela primeira vez, Leonor chorou nos braços da filha. Perdoa-me. O momento foi doce e amargo. Sofia sentiu o peso aliviar um pouco, mas a aldeia continuava hostil. Os primos espalharam rumores na internet local. A lésbica vai ficar com a casa da avó e trazer a namorada para viver aqui. Mariana propôs, vamos vender tudo e ir embora. Para Lisboa, para onde quiseres. Sofia recusou. Não. Vou ficar. Por ela. Por nós. A decisão custou caro. O tio António cortou relações oficialmente. A tia Matilde recusou-se a falar com ela no funeral do primo distante. Cada rejeição era uma facada, mas também uma libertação. Sofia começava a perceber, o arrependimento tardio não apagava o passado, mas podia construir um futuro. Os meses seguintes foram um turbilhão. Sofia e Mariana mudaram-se para a casa da avó, reformaram o jardim, plantaram oliveiras novas. A aldeia observava em silêncio hostil. Algumas vizinhas mais velhas começaram a cumprimentar timidamente, talvez recordando as próprias histórias caladas. Uma delas, a senhora Rosa, aproximou-se um dia. A tua avó era a minha melhor amiga. Ela falava de ti com orgulho. Pequenos gestos que curavam. Mas a culpa ainda atacava Sofia de surpresa. À noite, acordava a suar, revivendo o telefonema em que terminara tudo com Mariana. Fui cobarde, confessava. Mariana abraçava a foste humana. Agora estás aqui. A terapia em Évora ajudou. A psicóloga, uma mulher de Lisboa, ouvia sem julgar. O perdão começa por ti mesma.
Sofia escreveu cartas para a avó, queimando-as no pomar como ritual. O clímax veio na festa da aldeia. O tio Antônio, embriagado, confrontou-as em público. Vocês duas são uma afronta. A multidão calou-se. Sofia levantou a voz pela primeira vez. A única afronta foi eu ter negado quem sou por causa de vocês. A avó deixou-me uma lição: amar não é pecado. Medo sim. Mariana segurou-lhe a mão. O silêncio foi quebrado por aplausos tímidos de alguns. O tio saiu furioso. Naquela noite, Sofia sentiu-se leve pela primeira vez em anos. 2 anos depois, a casa da avó era um lar. Sofia e Mariana casaram-se discretamente em Lisboa, com apenas 4 amigos e a mãe de Sofia como testemunha. Leonor chorou de alegria verdadeira. A aldeia mudara devagar, algumas famílias agora convidavam-nas para o almoço do domingo. A tia Matilde ainda virava a cara, mas o tio Antônio enviar um cartão de parabéns seco era o suficiente. Sofia abriu a última carta da avó, guardada para o dia do casamento. Se estás a ler isto, é porque venceste o medo. Vive por mim, minha neta. E diz à tua esposa que eu sempre a considerei da família. As lágrimas caíram, mas eram de paz. A vida continuava. Sofia ensinava história na escola local, Mariana era advogada em Évora. Juntas, plantavam flores no túmulo da avó todas as semanas. O passado doía menos. O amor, finalmente, era livre. A família tem o direito de destruir o amor verdadeiro por causa das aparências? Verdadeiro ou falso?